Pessoal, tudo bem? Eu tinha combinado com vocês de mandar 3 vídeos falando sobre aspectos físicos da Europa. Mandei um só falando sobre relevo. Aí eu fui gravar o de clima e o de vegetação separadamente. Ficou uma cagada, ficou muito ruim mesmo. Então eu fiz o seguinte, regravei, vou regravar o vídeo, né? Que é esse que eu vou mandar agora. Só que falando das duas coisas ao mesmo tempo. Porque falando de clima e de vegetação separadamente, parecia que, sei lá, eu estava fazendo a descrição de um freezer. Porque não fazia o menor sentido falar sobre a temperatura alta ou ser baixa sem mostrar como que essas temperaturas mais elevadas ou mais baixas elas impactam na paisagem. Então eu mudei e preferi fazer um vídeo só a mais, que é esse que a gente está gravando agora, tá bom? E para falar de aspectos climáticos e vegetação, preciso que vocês lembrem aquela diferencinha entre clima e tempo, né? E aí eu acho que vocês lembram, né? Tempo é aquele aspecto momentâneo, né? Você olha para o céu, tem nuvens, o tempo está nublado, ou está frio, está quente, está ventando. Isso está nevando, né? Isso é temporário, né? Quando a gente fala de clima, a gente fala de alguma coisa mais permanente, né? O clima ele não tem variações, tá bom? O Brasil, a maior parte do território brasileiro está na área de clima tropical. E vai ser assim, não vai mudar. Lugares que são muito altos, pensar lá no Himalaia, né? No alto do Himalaia, sempre frio, muito frio. Montanha, né? A gente está falando de um lugar montanhoso, e lá sempre vai ser frio, isso não vai mudar. Esse é o clima daquele lugar. Então, quando a gente fala de tempo, a gente está falando de um aspecto atmosférico temporário, tá bom? Vai mudar. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de alguma coisa que tem uma duração muito maior no tempo. Clima nunca muda? Não, clima muda. Tanto que a gente já estudou até sobre período glacial. Então, o clima muda, né? Mas demora muito mais tempo para mudar o clima do que o tempo. O tempo, né? Você acorda, está de um jeito, bate um vento, já fica de outro, à noite já fica de outro. Toda hora você olha para o céu e você percebe essa mudança no tempo, tá bom? Essa é a diferença básica entre um e o outro, tá? A gente está falando de clima da Europa, tá bom? A gente está falando daquele aspecto, então, que é permanente naquela região, tá? Então, preciso que vocês se lembrem também que o clima no planeta ele tem a ver com o movimento de translação. Lembra daquele movimento? A Terra faz dois, né? Rotação, dias e noites, a Terra gira em torno do próprio eixo. No de translação, o planeta Terra ele gira ao redor do astro Sol. Ele faz uma volta inteira, sempre que ele termina uma volta, um ano. E esse movimento de translação é o responsável pela mudança das estações, tá bom? Então, vocês precisam lembrar o que é o clima, né? Aquele aspecto relativamente, né, permanente, né? Já falei que no decorrer do tempo pode mudar, e do movimento de translação, que é o responsável pela mudança das estações do ano, tá bom? Vamos localizar esse fenômeno então. Está aqui o continente europeu, localizando ele mais uma vez. Quem viu lá o vídeo de relevo vai lembrar, né, da localização da Europa. Ela está aqui no hemisfério norte, né, totalmente no hemisfério norte, e a maior parte do continente europeu também está na parte oriental, né, no hemisfério oriental do planeta. Então está no norte e no oriental, tá bom? Vamos lá. O continente europeu ele se localiza na zona temperada, tá bom? Zona temperada fica entre a zona polar e a zona tropical. O que significa estar na zona temperada? O que é a zona tropical? O que é a zona polar ou glacial? Zona polar ou glacial é aquela região do planeta que tem variação de temperatura fria. É uma região bastante fria. Tem variação de temperatura? Tem. Variação de temperaturas baixas. O lugar é frio, tá bom? Zona tropical. Tem variação de temperatura? Tem. Variação de temperaturas quentes, tá bom? É a região mais quente do planeta. E quanto mais próximo dessa linha aqui, ó, que é a linha do Equador, mais elevada vai ser a temperatura. A não ser que esteja em um lugar que é muito alto, que seja montanhoso. Aí vai ser frio, tá bom?
Mas aqui, na zona tropical, as temperaturas elas tendem a ser altas. E a zona temperada? Zona temperada é a região que tem influência tanto da área fria, como também tem influência da zona tropical quente. Então, é uma região temperada. O nome ajuda a entender, né? A origem do nome temperado é latina, né? Vem do latim e significa juntar coisas também, né? Juntar, misturar. Isso significa temperado. E o nome já explica um pouco, né? É uma região que ela mistura essas coisas, né? Ela mistura as temperaturas baixas e ela mistura as temperaturas mais altas. Vamos avançar um pouco aí. Bom, a palavra clima, pessoal, ela tem origem no grego e significa inclinação. E é por conta dessa inclinação que nós temos a mudança de estações durante o ano. Isso aqui vai ser um pouquinho lentinho, mas eu queria que vocês observassem com atenção, tá bom? Com paciência, para conseguir entender o que esse esquema está mostrando para a gente, tá? É uma reprodução ali do movimento de translação da Terra. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa inclinação. Tem um eixo, né, atravessando, e se vocês observarem esse eixo, ele não muda a inclinação dele. Fica do mesmo jeito o tempo todo. Sempre assim. O que vai mudar, né? Aqui, em amarelo, seria uma representação do Sol. E o Sol está iluminando uma face do planeta. O planeta faz aquele movimento de rotação, né? Aqui não está fazendo nesse desenho, só está mostrando a translação, tá? Mas olha lá, ó. O norte está iluminado. O norte está iluminado, ó. Está começando a aparecer sombra lá, ó, tá vendo? Agora é aqui embaixo que está iluminado, é no sul que está iluminado. O norte tem sombra e o sul está iluminado. Agora vai começar a mudar. O norte vai começar a ficar claro. Ó. O norte fica claro. E agora a penumbra está aqui no sul. Ó. Mudou. O que é isso? Isso aqui são as estações do ano, tá? A translação aqui nessa animação, ela está mostrando por que acontece a mudança de estação durante o ano. Uma época do ano é um dos polos que está iluminado, em uma outra época do ano é o outro polo que está iluminado. Uma época o norte, na outra época o sul, tá bom? Vamos avançar aqui. Se não entendeu, depois deixa aí nos comentários alguma pergunta pedindo para explicar, ou eu dou alguma indicação de videozinho, tá bom? Para vocês verem aí se a minha não ficou boa. Vamos lá. Aqui a gente tem um esquema que mostra o que está acontecendo com a temperatura do planeta durante um ano por conta do movimento de translação, tá? Só avisar uma coisa, tá? Esse esquema que eu coloquei aqui, ele está mostrando o período da última glaciação que aconteceu no nosso planeta, tá? Ele não é atual, ele não está falando de uma coisa atual, é da glaciação. Mas ele serve para explicar um pouco para a gente, um pouco não, serve para explicar bem para caramba, o que acontece durante um ano com o movimento de translação, dessa inversão de temperatura, tá? Aqui no topo, vocês estão observando a mudança dos meses, tá? Aqui a gente tem uma legenda, né, uma escala de temperatura, tá? Então, do mais roxo até a cor branca. Ó, do 0, tá na cor azul, aqui para o 60, temperatura mais baixa. Do 0 aqui para o 50, a cor vai ficando mais quente, as temperaturas são mais altas, tá bom? Agora dá uma olhadinha aqui, ó, nessa animação que vocês estão observando. Eu vou usar como referência o Polo Sul, tá? Olha só, sempre roxo. Agora o que está acontecendo? A temperatura está aumentando, porque está ficando azul. Agora está voltando a ficar roxo, ou seja, a temperatura está caindo. Olha lá no norte, a mesma coisa acontece. Viram? Frio, agora aumentou a temperatura, agora está baixando a temperatura. Roxo, temperatura mais baixa. Azul, temperatura mais alta. Olha aqui na área equatorial. As temperaturas elas são sempre altas. Elas estão sempre aqui, ó, por essa parte amarela. Sempre alta a temperatura. Agora olha na zona temperada, que é a área que a gente está estudando. A zona temperada ela tem variação. Tem época que fica frio, olha lá o frio chegando. E tem época que vai acontecer o quê? Vai aumentar a temperatura. Entenderam a diferença? Aqui, ó, sempre frio. Polo Norte, sempre frio.
Nessa área equatorial aqui, ó, da latitude 0, temperatura, sempre variação de temperatura alta durante o ano inteiro. Ó, aqui os meses passando. O ano todo, temperaturas altas. Mas nessa área aqui, que é a área temperada, aqui é a área temperada e aqui também é a área temperada. Mas olha só, nessa área temperada existe variação de temperatura fria e de temperatura quente. Isso é a zona temperada, tá bom? Bom, por conta daquela variação de temperatura que vocês observaram ali, a gente diz então que a Europa tem um clima temperado e aquela variação vai fazer com que a região tenha 4 estações bem definidas. Vou falar uma coisa para entender. Aqui no Brasil, nós estamos numa região, a maior parte do Brasil está dentro da área tropical. Quanto mais próximo do Equador, menos a ideia de 4 estações faz sentido. A gente não pode esquecer que o Brasil ele foi colonizado por europeus e os europeus eles tinham no território deles 4 estações. Quando eles vieram para cá, eles trouxeram a cultura deles para cá e falaram que aqui também teria 4 estações. Mas não é em todo lugar aqui que tem 4 estações. Quando a gente fala de 4 estações, se você estiver, por exemplo, em Manaus, não faz o menor sentido falar de 4 estações. Lá você tem o ano inteiro, as temperaturas na região norte do Brasil, elas tendem a ser altas, né? Ela fala assim, não, lá faz frio também. Tá bom, faz frio. Então faz assim, marca de esquiar em Manaus. Vai esquiar lá em Manaus. Não vai rolar, não tem como, tá bom? Não sei que seja um lugar artificial, não vai ter neve, tá bom? Quando eu estou falando de frio, estou falando de frio extremo, tá bom? Estou falando de variação de temperaturas extremas, tá? Então, quando a gente fala de 4 estações em todo o território brasileiro, não faz muito sentido. Quando fala ali do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, o sul já do estado de São Paulo, isso já faz mais sentido, tá bom? Mas quando a gente fala dos estados que estão acima da região sul, isso já não faz mais tanto sentido no território brasileiro, tá bom? O clima temperado tem 4 estações. Na zona tropical, as 4 estações elas são mais um aspecto cultural do que necessariamente uma questão da natureza, tá bom? Vou colocar uma imagem para vocês que mostra bem o que seriam essas 4 estações e que a gente não tem muito isso aqui, tá? Essa aula está sendo gravada no dia 22 de junho de 2020. Está um tremendo de um sol aqui na região que eu estou. As árvores estão todas floridas, nada de neve. Bom, eu vou fazer isso, tá bom? Olha na janela, um baita de um sol. Olha ali, pela sala, entrando um baita de um sol. É isso. Isso é o inverno. Isso é o começo do inverno subtropical, no hemisfério sul, né? Começo do inverno, solzão. Quando a gente fala das 4 estações na zona temperada mesmo, olha como é que é. Primavera, florido. O verão, as folhas, né, verdinhas, né, o ar tá úmido, tá quente. No outono, o céu fica azul? Fica azul, né? Fica azul, porque a temperatura baixa, não tem tanto vapor, a tendência do céu é ficar um pouco mais aberto. Mas como o ar também está muito seco, o que acontece? As folhas das árvores começam a secar, e porque a árvore usa isso como estratégia de defesa, né? E aí ela começa a soltar todas as folhinhas dela para poder sobreviver ao inverno, né? Senão ela vai ficar toda congelada, não tem água para ficar fazendo evapotranspiração, ela vai morrer, né? E o inverno, né, na zona temperada, esse inverno nevado, né? Então tem bastante diferença. Tem uma imagem bem legal aqui também, que é de Berlim, e mostra um mesmo lugar, né? Esse não sendo uma montagem, né? Não fizeram nenhum efeito igual naquela outra imagem anterior que eu mostrei para vocês. É um mesmo lugar em Berlim, fotografado durante o mesmo ano, em 4 estações diferentes. E aí vocês conseguem perceber que lá existe, de fato, essas 4 estações. Ela é evidente, né? Dá para perceber. Não vou ficar enrolando muito não, vocês já se ligaram já. Vamos lá. Clima temperado, pessoal, a gente pode falar de que ele acontece com 2 características principais. Tem o marítimo e tem o continental. Qual que é a diferença de um para o outro, né?
Primeira coisa tem a ver com a localização. O marítimo acontecer próximo ao oceano. Característica dele, ele vai ser mais úmido e a temperatura ela tende a ser, as temperaturas elas tendem a ser amenas. Não tem tanta amplitude térmica também. Que diabo é isso de amplitude térmica? Não tem muita diferença de temperatura para as temperaturas da manhã e para as temperaturas da noite. Não vai ter muita variação de temperatura não, tá bom? O outro temperado que tem é o temperado continental. O temperado continental ele tende a ser mais seco, né? Tá longe do mar, ele tende a ser mais seco, ele tende a ter uma temperatura maior e ele também tende a ter uma amplitude térmica maior. O que significa isso? Que a temperatura no começo da manhã e as temperaturas durante a noite, elas tendem a ser bastante diferentes, tá bom? Vamos lá. Aí, vamos falar agora da vegetação nessa área temperada, tá? Nas zonas temperadas haviam florestas, a maior parte delas já foi derrubada. Hoje, existe um grande esforço de alguns países europeus, posso afirmar isso da Alemanha, tá? Que existe um grande esforço da Alemanha em recuperar suas florestas. Então eles fazem muito investimento mesmo, no sentido de tentar fazer com que a floresta ela tenha a mesma biodiversidade que existia antes da devastação dessas florestas temperadas no continente. Então hoje ali dentro do continente tem um esforço para se reproduzir essas florestas, mas a maior parte das florestas temperadas, não só na Europa, aliás no planeta, essas florestas elas foram dizimadas, elas foram derrubadas, tá bom? Hoje o que tem lá são bosques, né, que remanescentes dessas florestas, que é a partir de onde eles têm tirado as espécies para tentar reproduzir as florestas temperadas, né? Características delas, né? Altas, né? Árvores espaçadas de vários níveis de estratificação. Na área temperada também, as taiga, né? Aquela floresta de conífera, né? Aquelas arvorezinhas do Papai Noel, também faz parte do conjunto de vegetação das zonas temperadas. Outra vegetação comum dessas zonas temperadas são as estepes e as pradarias, tá bom? As pradarias mais úmidas, ela se desenvolve na planície úmida, e a estepe ela se desenvolve nas áreas que são mais secas, normalmente, né, em terrenos de planície, muito plano, nada de árvores, pouquíssimas árvores quando aparecem, mas são árvores que estão ali não necessariamente fazem parte desse conjunto de bioma que são as estepes e as pradarias, tá bom? Essas são algumas das vegetações que são encontradas nas áreas de clima temperado. Aí, estou colocando um mapa para a gente poder localizar aonde que acontece essas vegetações que eu apontei, tá? Nessa área aqui, a floresta temperada, aquela que já foi derrubada, vocês vejam que é a maior parte, né, então, da vegetação do lugar, né? Era de floresta temperada, a maior parte já foram todas derrubadas, né? A taiga, mais ao norte, e aqui também nessa região de altitude. Oi, Miguel, pode falar. Agora não dá, teria que ser lá no começo. Você quer que fale o quê? Mostra. Desculpa, pessoal, eu não mostrei isso aqui. O Miguelzinho ele fez um esquema aqui de translação do planeta e ele queria que aparecesse na aula para vocês verem aí o esquema de translação, a Terra dando, né, o seu giro ao redor do Sol e por conta desse movimento tendo a mudança das estações no ano. É isso, vocês poderiam fazer um esqueminha desse também para poder se lembrar depois. Bom, a taiga, né? Essa vegetação também é as arvorezinhas lá de Papai Noel, tá bom? A arvorezinha do Natal, as coníferas, né? Estão aqui. E aqui nessa região, numa área mais seca, né? Numa região mais seca, as estepes e também estão aí também as pradarias, tá bom? Aqui nessa região aqui, próxima das estepes, quando é mais úmido, estão também as pradarias. Vamos avançar. O clima polar. Eu vou avançar tudo aqui para colocar esse esqueminha aqui para explicar para vocês o que é o tal do subpolar, tá bom? O que vai ser o subpolar?
Aqui tem o clima polar, aqui tem o clima tropical, no meio, temperado. Mas aqui, ó, nas beiradas, né, muito próximo da zona polar, embora seja zona temperada, tem uma grande influência do clima polar. E por conta dessa grande influência do clima polar, a região ela recebe o nome de subpolar. A mesma coisa acontece aqui na zona temperada, na faixa de transição com a zona tropical. Quando ela tem uma grande proximidade da área tropical, ela ganha o nome de subtropical. Então aqui, ó, nessa linha, o clima subpolar e nessa linha subtropical de subtropical, tá bom? E como que é esse clima polar e subpolar? Bom, o polar, aquele friozão mesmo, tá bom? Aquele bem frio mesmo. Como que é o subpolar? Bom, o subpolar ele tem um pouco mais a característica do clima temperado, né? Ele também vai ter variação de estação, mas o aspecto principal dessa região é o frio, né? O principal aspecto é o frio. Esse é o principal aspecto do clima nesse lugar, né? Ele é mais influenciado pela zona polar, mas ele também é descrito como um clima temperado, tá bom? O subpolar, ele é um clima temperado, assim como o subtropical também é um clima temperado, tá bom? O polar realmente muito frio, tá bom? Não tem no clima polar essa variação de 4 estações, ele é só frio o ano inteiro, mas no subpolar existe essa influência da mudança das estações, mas o aspecto predominante é o frio, tá bom? Vamos avançar aqui. Aqui, ó, é onde ocorre o clima subpolar e a vegetação que vai se desenvolver aqui é a tundra. Vamos ver aqui um pouquinho dessa vegetação. Tá aqui, a tundra. O que é isso? Tundra é uma vegetação rasteira, gramínea, e ela se desenvolve em lugares onde o gelo é permanente, o gelo é constante, o lugar está sempre congelado no solo, tá bom? Tem época do ano que a neve desaparece, tá? Mas mesmo assim o lugar é muito frio e essa vegetação consegue se desenvolver. É chamado esses lugares de permafrost, ou seja, gelo permanente. E mesmo assim tem essa plantinha que se desenvolve lá. A vegetação que se desenvolve no extremo frio, nessa área polar e na subpolar, é a tundra. Lembrando, vegetação rasteira, de gramíneas e que sobrevive a baixíssimas temperaturas, tá? Essa é a tundra. Outra vegetação que é característica dessa região é a taiga, que são as arvorezinhas do Papai Noel, tá bom? Também se desenvolve na área polar e na subpolar, e são essas árvores em forma de cone. Essa vegetação ela tem esse formato aqui, as folhas em formato de agulha, né? Quando cai a neve não fica, ela escorrega por essa árvore, né? E ela forma um domo ao redor dela, né? Toda essa neve que fica presa aí nesses galhos e nessas folhas fininhas, ela fica em volta da árvore, sim, mas o tronco da árvore fica protegido. Em qualquer outra floresta que se vai na região temperada, o que acontece normalmente na época do inverno? As folhas caem. Olha aqui, ó, no inverno com as neves, as folhas não caíram. Ela mantém as folhas dela para ficar protegida desse gelo. A plantinha é esperta pra caramba. Ou eu que sou muito burro e não entendi direito o que está acontecendo. Mas é isso. Elas conseguem se manter vivas por conta da forma dela, tá bom? Onde que ocorre esse tipo de floresta? Na Europa, né? Na zona subpolar, né? Na zona subpolar, mais ao norte da Europa, e também acontece nos lugares altos do frio de montanha, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá? Aqui, ó, é o último da lista, tá? Então acontece também na área do subpolar. Olha aqui também, ó, para quem viu lá a aula de relevo, aqui os Alpes escandinavos, né? Em lugares altos também a taiga se desenvolve, né? Lugares frios e lugares altos. Olha aqui, ó, também a taiga. Próximo. Mediterrâneo, fica ali ao sul da Europa. Característica,
ela é um pouco incomum. É também um clima temperado, um Mediterrâneo, mas ele tem uma característica diferente do restante dos climas temperados ali da região. No clima temperado, durante a primavera e o verão, o ar tende a ser úmido. Calor, o ar tende a ser úmido. E na época do outono e do inverno, o ar tende a ser mais seco. No Mediterrâneo acontece uma coisa diferente por conta dos ventos da região. No verão e na primavera, o ar tende a ser mais seco, e no outono e no inverno ele vai ser um pouco menos seco. Mas a secura faz parte de um dos aspectos do clima da região. A vegetação, acho que vocês já estão percebendo como é que ela é, né? Vocês não estão vendo muitas árvores, né? Gramas, vegetação xerófila, arbustiva, as árvores são afastadas umas das outras, é difícil árvores de grandes portes, elas não representam, embora existam, elas não representam o conjunto. Onde que ocorre? Ocorre aqui, ó, no sul da Europa, tá bom? Elas ocorrem aqui no sul da Europa, tá bom? Tá aqui, ó. É aí que acontece que tem a tal da floresta mediterrânea. Tem água do lado e mesmo assim tem esse aspecto seco, né? Isso tem a ver com uma série de fatores relacionados ao vento, a dinâmica dos ventos da região, que expulsa a umidade da região durante a época das estações quentes, da primavera e do verão, fazendo com que o ar fique seco nesse lugar, tá bom? É também um clima temperado, mas ele tem essa inversão aí, né? Embora nas outras áreas temperadas, na época do calor, o ar seja úmido, no Mediterrâneo acontece o contrário. Na época do calor, o ar fica seco. Voltamos lá para o frio de montanha. Tinha falado para vocês já da taiga, mas só para falar da ocorrência desse outro, né? Tem o clima frio de montanha, vai acontecer em lugar alto, né? Frio de montanha acontece em lugares altos. Para quem lembra do relevo, a Europa ela tem no sul da Europa, né? Os Apeninos, os Alpes suíços, e no norte a Escandinávia, né? Que são os lugares altos e onde vai se desenvolver, onde vai ter esse clima de frio de montanha e onde vai ter também a ocorrência da floresta de taiga. Daí, frio de montanha, lugares elevados, né? Acima de 2 km de altitude, já começa a ter essa formação de gelo no topo, né, do relevo, né, no topo do terreno, e aí é chamado de frio de montanha, porque o ano inteiro, qualquer época do ano e em qualquer lugar do mundo, é sempre frio. Tem aqui na América do Sul montanha, e essas montanhas estão na área tropical, e mesmo na área tropical, está sempre frio lá em cima. Não tem superfície para ser aquecida pelo sol. Na ausência de superfície para ser aquecida pela radiação solar que chega ao nosso planeta, a tendência é que as temperaturas fiquem sempre muito baixas durante o ano inteiro e em qualquer lugar do planeta. Não importa se, na zona polar vai ser frio mesmo. Na zona temperada, se for muito alto, vai ficar congelado. Mas também na zona tropical, que normalmente é muito quente, mas se a altitude for muito elevada, a temperatura vai ser muito baixa, tá bom? É o que acontece no caso da Cordilheira dos Andes. Independente de onde aconteça, se o lugar for muito alto, vai ter frio de montanha, tá bom? E a vegetação que vai ter, qual que vai ser? Essa daqui, ó, floresta de taiga, tá? Embora a floresta de taiga ela ocorra nas zonas temperadas, e nas zonas polares, tá bom? Bom, frio de montanha vai acontecer norte da Europa, na península da Escandinávia, como vai ocorrer também aqui nessa região ao sul, né, os lugares que são muito altos. Dá uma olhadinha lá na aula de relevo para poder observar legalzinho aonde que acontece o frio de montanha, por que tem o frio de montanha. Tá? É isso, pessoal, tá explicado. Se ficou dúvida, por favor, manda perguntinha aí, tá? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.